Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Carolina e você está no Universo Projetado. Uma saga de documentário curta chamado Jornada, onde eu atuei como direção, roteirista, animadora e por aí vai, trago nesse vídeo a parte mais desafiadora, que é a modelagem e o rig. E é desafiadora porque, especialmente o rig, é uma parte que eu não sei nada. Então eu tive que recorrer 100% a outras pessoas. Modelagem também, especialmente de personagem. Depois de transformar o personagem das palavras em arte, agora chegou a hora da modelagem. E não só modelagem de personagem, mas também de cenário. Então, como eu não fiz a parte de modelagem de personagem e nem o rig, eu vou dar aí um apanhado sobre a modelagem e rig de personagem e, especialmente, eu vou falar aí de modelagem de cenário, que é onde eu também pude ajudar, a fazer, pelo menos grande parte dele. Modelagem em 3D é o processo de criar a forma e o visual de um personagem no ambiente digital. Nessa etapa, o artista constrói o corpo, o rosto e os detalhes do personagem a partir de formas simples, moldando volumes, proporções e silhueta, até chegar ao design final. A modelagem define não só a aparência, mas também como o personagem será visto em cena, sua anatomia, expressões, roupas e características únicas. Um bom modelo já leva em conta a futura animação, garantindo que as formas funcionem bem quando o personagem se mover, no caso, quando receber o rig. Em resumo, a modelagem de personagem 3D é onde a ideia ganha corpo e identidade. É o ambiente onde se pode ver o personagem tridimensional, servindo como base a toda a performance que vem depois. O rig em 3D, porque sim, quase todas as animações, seja stop motion 2D, possuem rig. Mas voltando, o rig é a etapa de animação em que se cria a estrutura interna de um personagem ou objeto, para que ele possa se mover de forma controlada e natural. Funciona como um esqueleto digital, composto por ossos, controles e deformadores, que permite dobrar braços, pernas, dedos, mover o rosto ou qualquer parte necessária. Esse rig é conectado à malha do modelo 3D, fazendo parte com que, ao mover um controle, o modelo se deforme corretamente, simulando os músculos, articulações e o peso. Sem o rig, o personagem até existe visualmente, mas não pode ser animado. É literalmente o esqueleto. Em resumo, o rig 3D é o que transforma um modelo estático em algo vivo, pronto para atuar dentro da animação. Nada sai se a gente não tiver um plano concreto. E o plano a gente já tinha elaborado lá nas artes. E a partir daquilo, se tinha uma noção do que era para ser feito. Como eu não tinha nenhuma experiência, com a parte de modelagem de personagem, especialmente o rig, porque o rig é uma etapa bem importante, porque isso vai moldar bastante como vai ficar a animação. O rig ajuda ou atrapalha muito. Então, para isso, eu contei com a ajuda de um casal de amigos que me ajudaram tanto na parte de escolher algumas pessoas, de saber, de ter contatos com pessoas que sabiam muito bem modelar, e também a parte de rig. Então, isso foi uma mão na roda, ajudou bastante. Como eu já havia comentado, a modelagem de personagem e o rig não foi realizado por mim, pois eu não entendia muito bem o processo de realizá-los. Então, com a ajuda das pessoas que mencionei anteriormente, conseguimos encontrar alguns profissionais pelo LinkedIn, uma plataforma onde é possível achar uma grande variedade de áreas e pessoas disponíveis para trabalhar como freelance. Além disso, esses amigos, ao me ajudarem, também cuidaram das exigências técnicas necessárias e colaboraram diretamente no rig. Por conta disso, surgiram algumas questões de tempo e financeiras, já que o processo dependia de terceiros e desconhecidos. Não posso dizer que foi algo tranquilo, especialmente no início, entender um processo de escolha das pessoas certas. E ainda assim, mesmo com o custo final tendo ficado um pouco acima do previsto, foi necessário, pois minha percepção foi de que as pessoas que levaram o trabalho até o fim conseguiram entregar o que era necessário para o projeto. Então, sim, deu certo. Na parte de modelagem de cenário, eu também recorri à ajuda exterior, no qual me ajudou em alguns contextos ali do cenário, do macro, ou seja, a parte
maior do cenário, como se fosse uma casa nova, você chegasse e tivesse que mobiliar. Então eu fiz a parte da mobília e mobiliei, né? No caso, eu modelei coisa por coisa para encher o cenário, conforme eu tinha feito lá nos concepts. Foi uma etapa legal, porque você começa a realmente colocar as coisas no lugares. É bem como se você estivesse jogando o The Sims, alguma coisa, e estivesse fazendo aquele cenário. Então, mostrando um pouco do cenário que foi feito, chegou para mim parede e chão. A partir disso, e se baseando no sketch, modelei, de forma mais simples, os objetos. Na hora de decorar, fiz como estava nos desenhos, mas precisei fazer algumas adaptações e preencher as lacunas. Foi um pouco desesperador por conta do tempo, por ter que modelar coisa por coisa, mas acredito que valeu a pena. Nesse momento, estava sem tempo para fazer a textura, o que me complicou um pouco lá para frente, mas foi um aprendizado no final, calcular bem esse tempo. Essa etapa foi importante para mim ter noção de como que se pensa no layout do cenário, né, nas proporções de objeto e também na parte decorativa, porque a gente tem que cuidar para os objetos não ficarem muito repetitivos, para o cenário não ficar esquisito, né, ter objeto demais, objeto aleatório. É um período de teste. Como é um curta independente e eu, como diretora, estava mais livre de fazer alterações, sem precisar recorrer a outras pessoas. Mas ainda assim é um pouco mais complicado, porque o processo fica muito mais lento de ser realizado. Esse é o cenário externo. Aí tem algumas dificuldades e reaproveitamento de cenários, especialmente as árvores atrás, tirando a principal. Poderia não falar isso aqui, mas é importante mostrar as dificuldades de um projeto, e a modelagem corroeu bastante do meu tempo, tendo que economizar nessas etapas, em cenários que talvez poderiam ser reaproveitados, os repetitivos. E nessa etapa, tanto na modelagem de personagem quanto rig, você percebe que você não consegue abraçar tudo. Especialmente se você souber coisas pela metade, né? Você sabe um pouco aqui, um pouco lá, só que tem etapas que são bem importantes você definir outras pessoas que entendem melhor. E isso é entender a parte de colaboração externa. Cada pessoa deixa um pedacinho de aprendizado. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Conseguindo fazer o personagem virar um boneco manipulável e um cenário para chamar de seu, é que se parte para próximas etapas. E no próximo episódio, então, a gente começa a falar um pouco sobre o layout e a definição de câmera colocada no cenário e testar o ritmo que a gente lá pensou no Animatic. E cada etapa que está passando, por mais difícil que foi em alguns trechos, a gente começa a perceber que aquilo realmente está saindo do papel. Porque até agora a gente falou, definiu desenhos e pra cá, pra lá e tudo mais, mas agora realmente ver a construção sendo feita. Hoje já teve uma definição aqui, né, do cenário, a gente já montou o cenário, digamos assim. E agora eu quero mostrar como que eu defini o layout da câmera, os testes. Então, para isso, vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham curtido, compartilhem e até mais.